está começando a utilizar agente de codificação agora, em 2025, ou não sabe como extrair o melhor desses agentes de codificação, fica aí que esse vídeo é para você. Bom, prazer, meu nome é Vinícius, sou do canal Dev no Comando, e hoje vou estar dando para vocês 3 dicas simples e que vão te ajudar nesse caminho na utilização do GitHub Copilot, do Cursor AI e até mesmo do Cloud Code. Bom, então vamos lá para a primeira dica. A primeira dica é: crie as instruções da sua codebase. Então, imagina que você tem um projeto gigantesco que você nunca utilizou o IA naquele projeto e aí você precisa adicionar uma feature nova naquele projeto. O que vai te ajudar é adicionar instruções sobre padrões daquele projeto, qual que é a stack que você está utilizando, quais são as boas práticas daquela stack, daquela linguagem ou daquele framework que você está utilizando. Então, as instruções é um arquivo MD que é utilizado a cada iteração que você faz ali com o seu Code Agent. No caso, eu tenho um exemplo de repositório que é um cortador de silêncios de um vídeo, um script que eu criei na sexta-feira, e é um ótimo case para a gente estar mostrando como que funciona na prática essas instructions, né? Então eu não tinha as instructions desse script ainda e eu acabei solicitando para o GitHub Copilot criar essas instructions, e aí basicamente foi create a Copilot Instructions ou Rules, que eu não sabia como que o Copilot estava usando isso atualmente, for this codebase, para essa codebase, e usei como referência a codebase. Isso é um ponto, mas entra em outra questão, que é referenciar as partes de código que você está utilizando. Então, coloquei o codebase para ele ler toda a codebase, identificar os padrões que eu estou utilizando e adicionar isso na nossa instructions. E cara, ele fez muito bom isso aqui, ele analisou a codebase, os arquivos que eu tenho aqui, que é só o cutsilence.py e o readme, e a partir disso ele criou as nossas instructions. Então, pode ver que ele colocou um project overview, os core princípios do nosso projeto, etc. Aqui a gente pode editar também, é só um esboço geral que o Copilot fez pra gente, a gente pode alterar e ir mudando isso conforme o nosso desenvolvimento também, conforme a gente vai adicionando padrões, etc. Só que, além disso, você também pode se basear em templates já pronto. Então aqui no GitHub a gente tem um repositório que chama Awesome Cursor Roles. Então basicamente ele poderia servir como template para o seu projeto. Então aqui dentro a gente tem várias rules. Ele é para o cursor, mas como é um arquivo MD você consegue utilizar ele em outras code agents como o GitHub Copilot e até mesmo o Cloud Code. Então você consegue editar inclusive. Então aqui a gente tem vários exemplos de templates para projetos específicos. Então tem React Chakra UI Cursor Roles. Então vamos pegar ele como exemplo aqui. E ele tem várias roles, tá vendo? Para o cursor é um pouco diferente, mas a gente consegue unir essas features, tá vendo? Aqui tem vários MDC, né? E a gente consegue ir tendo uma ideia de qual padrão a gente quer para os nossos roles. Deve ter outros para o GitHub Copilot, mas enfim, esse aqui é só um exemplo, a gente pode melhorar isso no futuro. Primeira dica então, instructions. Instrua seu agente com essas instructions criada por você ou por uma inteligência artificial. Bom, a segunda dica, e não muito complexa, antigamente a gente não tinha, alguns code agents não tinham como manter o estado das atualizações, ou seja, você fazia uma atualização no código com IA e quando você colocava outro, aquilo se perdia e virava uma alteração meio catastrófica, porque ele fez uma coisa certa no começo e depois começou a colocar lixo na frente, como se ele tivesse alucinado. E como a gente pode resolver isso? Cara, de uma forma muito simples. Você vai utilizar o Git para isso, até o Git Stages. Então você fez uma alteração em um script específico, já coloca aquelas alterações em stage. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para vocês. Então aqui eu tenho o meu cut silence e vou colocar, por exemplo, não sei, algo simples, que esse script já está pronto, então eu não tenho a visão do que eu posso melhorar. Então, sei lá, refactore a função get do
Function. Então pedi para ele refatorar essa função e aí, só que eu não quero que ele mexa na minha instruction, então já vou vir aqui, ó, e adicionar em stage a minha Copilot Instructions. Aqui eu já evito qualquer coisa que ele adicionar em cima. Então, estou em modo ESC aqui, isso também é pode ser uma boa dica para vocês, utilize no modo ESC antes de injetar na sua Codebase, que é para você ver o que ele está fazendo e o que se adequa com o que você quer naquele momento. Então, isso aqui é pertinente para esse caso? Vamos ver, ele refatorou aqui, então eu posso até... Então, aqui ele já começou a analisar todo o Cut Silence e com certeza ele vai fazer algumas alterações indesejadas aqui, né? Vamos ver. Ou não, se saiu bem, fez apenas um refactor ali, não sei o que ele fez, não vou me preocupar em ver isso agora. Cliquei em Keep e aí, beleza, ele adicionou um shirt, o tal, adicionou algumas coisas a mais aqui e ao invés de pedir outra coisa para ele, eu vou apenas adicionar isso aqui no stage. Então, quando eu pedir uma nova coisa, isso não vai estar perdido, entendeu? Você pode até commitar, se for o caso. Eu não commito, eu só commito quando eu tenho a solução funcionando e pronta ali. Então, isso ajuda você manter o estado do que já foi feito e não se perca, não injete lixo no que já está funcionando, entendeu? Então, isso é bom. Então, se você não gostou, você pode reverter aqui, remover tudo isso, não vou aceitar e tá tudo certo, entendeu? Então, versione com o Git, utilize o Git a favor disso, vocês vão ter menos dores de cabeça, né? Então, beleza. Segunda dica, utilize o Git para melhorar os estados das inserções do Code Agent. E a terceira dica, mais não menos importante, é context. Utilize sempre que possível os contextos das mudanças que você quer fazer, porque por mais que você tenha as instructions aqui do projeto, que ele vai dar um overview de como o projeto está montado hoje, as boas práticas e etc. Insere no contexto do seu prompt os arquivos. Então, o GitHub Copilot oferece isso por meio da hashtag. Então, a gente consegue mencionar referências e até nome de funções dentro do prompt. Então, eu posso falar aqui, ó, sei lá, vamos ver aqui, add exceptions on function, deixa eu ver se ele consegue mapear a função function parse silence log. Então aqui, ó, se eu colocar parse, tá vendo? Ele já consegue referenciar a função do nosso arquivo e isso já dá contexto suficiente para nossa solicitação não alucinar, entendeu? E se alucinar, a gente remove tudo que foi feito e começa de novo. É um processo demorado, é chato, mas a gente vai pegando os trilhos conforme a gente vai se acostumando com essa prática de desenvolvimento. Então, basicamente, essas são as 3 dicas básicas para quem está iniciando aí, de fato, o desenvolvimento com esses Code Agents, e isso já vai evitar muita dor de cabeça para quem está começando e quer obter melhores resultados aí. Então, é basicamente essas 3 dicas. Instructions, coloque os instructions do seu projeto, um arquivo MD, então procura aí como o Code Agent organiza isso certinho, com base no seu Code Agent. A segunda dica é o Git, versione as alterações no Git, somente não precisa commitar, mas no stage change, se você vê que está funcionando, comita, mas se der errado você pode reverter também, não é um problema, então commit. Use o Git ao seu favor, na verdade. E a última dica, sempre coloque contextos no GitHub Copilot, no nosso caso, que consegue referenciar funções, até arquivos inteiros e boas práticas. Então, imagina que a gente, sei lá, tem um arquivo de teste que está escrevendo um teste para uma função e quer se basear em um teste que você já escreveu, você consegue utilizar aquele teste como referência, aquele arquivo de teste como referência. E isso salva a vida, salva tokens e salva tempo. Na maioria das vezes salva tempo. Em algumas vezes não, mas a gente vai pegando o jeito e vai conseguindo desenrolar melhor. Beleza? Alguma coisa, alguma dúvida que vocês tenham sobre esse vídeo, alguma pontuação, alguma sugestão de vídeo futuro, deixe abaixo. Se gostou do vídeo, deixe o joinha e se inscreva no canal. Até logo, pessoal!